E aí, galera, Fluminense quebra uma sequência sem vencer no Campeonato Brasileiro e vence hoje a equipe do Bragantino por 2-1. Ganso e Felipe Melo marcaram os gols da vitória, né? E com essa vitória, o Fluminense chega à quinta colocação com 16 pontos, né? Vitória muito importante para a equipe do Fluminense, né, na rodada, e ficou ruim pro Cano, né? O Cano chega à sua pior marca no time do Fluminense, são 6 jogos sem marcar um gol, mas o que importa é que o Fluminense conseguiu a vitória no Campeonato Brasileiro. E já a equipe do Bragantino amarga a 11ª colocação com 13 pontos, galera. E vamos acompanhar mais o Sport Center falando tudo sobre esse jogo Fluminense e Bragantino. Vou deixar o link na descrição, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. É o Cícero Melo. Olá, fã de esportes. Fluminense e Red Bull Bragantino jogaram neste domingo no Maracanã para um público superior a 27 mil tricolores. Fluminense não vencia e também já não fazia gols há 5 jogos, enquanto que o Bragantino estava invicto há 7 jogos e vinha de 3 vitórias consecutivas. E foi o Bragantino quem começou melhor, obrigando o goleiro Fábio a 2 defesas difíceis, primeiro com o Vitinho e depois com o Ramires. O Fluminense abriu o placar e fez também seu segundo gol em apenas 7 minutos. Aos 26 minutos, John Arias arrancou num contra-ataque pela ponta direita, cruzou certeiro para a área e Paulo Henrique Ganso encheu o pé para abrir o placar e quebrar um jejum de 5 jogos seguidos do time tricolor sem marcar gols. Por coincidência, ele tinha marcado o último gol na vitória contra a equipe do Cuiabá na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 33 minutos, o Fluminense aumentou o marcador. Depois de um escanteio pela esquerda, Lima acertou a trave. No rebote, Felipe Melo, que voltava de suspensão, colocou nas redes. Fluminense 2-0. O Bragantino voltou melhor e com alterações para o segundo tempo. E aos 8 minutos, diminuiu o marcador. A defesa tricolor ficou olhando e Thiago Borbas, de fora da área, soltou uma bomba sem chances de defesa para Fábio. Fluminense 2-1. Lelê ainda teve aos 30 minutos uma chance de marcar o 3º gol tricolor. Ele arrancou com liberdade, limpou o marcador e chutou cruzado. Cleiton defendeu com o pé. Final, Fluminense que voltou a vencer depois de 5 jogos, 2. Bragantino que perdeu uma invencibilidade de 7 partidas, 1. Hoje eu quero agradecer muito a torcida, muito mesmo. Muito, porque não é um movimento natural, como eu agradeço sempre. Eu agradeço desde a minha primeira passagem aqui. E quando eles vão, também a gente tem que saber entender, mas é uma torcida que está jogando junto com o time do Fluminense. E faz muita diferença ter a torcida do lado. E hoje eles jogaram muito bem. Eles foram fundamentais para que a gente conseguisse uma vitória importante e uma vitória difícil contra um adversário que está com muita confiança, que aqui era quase que um franco atirador. Os últimos resultados deles são muito positivos, tiveram 2 resultados de empate fora, se não me engano, Cruzeiro e Palmeiras, e ganharam Santos e Atlético Paranaense. Então a gente sabia que era um adversário bem treinado, um time muito organizado, com tudo em dia, com toda estrutura, um time muito jovem. O Red Bull hoje é uma das forças do futebol brasileiro, vocês sabem disso. É um time que consegue tirar jogadores de time grande, jovens, e levar para lá, que tem potencial de vingarem na Europa, para eles levarem para as outras equipes do grupo. Então a gente sabia que era um jogo difícil, importante, e a equipe se comportou bem e era muito importante a gente vencer hoje. Acho que é importante retomar a vencer, né? Estávamos aí na sequência já de 5 jogos sem vencer. Um adversário hoje muito competitivo, time super novo, nos surpreenderam bastante, então foi um bom jogo que fizemos, principalmente no primeiro tempo, competimos bastante. A gente frisou muito isso, né, nos treinamentos, na pré-eleição hoje, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade, voltar a fazer os gols, aproveitar melhor as chances e conseguimos, num jogo extremamente difícil, contra uma equipe. Bragantino é uma equipe extremamente qualificada, vai dar muito trabalho nesse campeonato e a gente conseguiu fazer um grande jogo e o mais importante, voltar a vencer. Mais um jogo deste domingo, vamos para Goiânia. Galera, vitória importante do Fluminense, né? O Fluminense vinha com a sequência muito ruim, né? Era muitos jogos sem vencer.
né? Isso daí já estava preocupando já o torcedor, né? Que não estava acostumado a ver esse ano o Fluminense sempre vencendo, sempre fazendo bons jogos, né? E de repente, do nada, o Fluminense começou a cair de produção, né? Começou a não fazer mais gols, porque quase todos os jogos era 2, 3 gols do Fluminense. E de repente o Fluminense parou, né? E o torcedor ficou sem entender, porque o Cano também parou de fazer gols. O Cano também é um jogador também muito bom, né? Costuma fazer bastante gols, né? E o Fluminense, galera, o Fluminense agora joga a próxima rodada, né? Rodada 10. O Fluminense joga contra o Goiás, vai jogar na Serrinha, né? O jogo vai ser em Goiânia. O jogo vai ser no próximo domingo, 18h30. E temos também o jogo da Libertadores. Lembrando, a Libertadores, a equipe do Fluminense perdeu na última rodada, tem 9 pontos, é líder ainda. O Fluminense só depende dele para poder se classificar para a próxima fase. Eu acredito que com essa vitória nessa rodada, né, rodada 5, o Fluminense já se classifica para a próxima fase da Libertadores, né? O Fluminense que joga também um jogo contra o River Plate, vai jogar na Argentina na quarta-feira, dia 7, né? O jogo marcado para 21h30, 9h30 da noite. O primeiro jogo que tivemos aqui no Maracanã, o Fluminense deu uma goleada, 5-1 na equipe do River Plate, né? Agora o Fluminense tem esse jogo, o Fluminense tem tranquilidade, né? O Fluminense só precisa de uma vitória, talvez até um empate. Talvez o empate seja suficiente para o Fluminense se classificar, mas tem que entender que o River Plate ainda tem chance e o River Plate vai fazer de tudo para poder vencer esse jogo. Se o River Plate vencer e ter o Strongest também vencer, vai embolar tudo no grupo e vai ser decidido tudo na última rodada. Por isso que é importante o Fluminense vencer ou até mesmo empatar, porque o empate já garante o Fluminense praticamente na próxima fase aí da Libertadores, que é o grande objetivo do Fluminense, que é chegar à fase de oitavas de finais, né? E falando no Brasileirão o Fluminense tá ocupando a quinta colocação, 16 pontos. Lembrando que ainda na rodada temos o Flamengo também que joga. O Flamengo pode alcançar o Fluminense, pode jogar o Fluminense para a sexta colocação do campeonato, né? O Fluminense que não joga mais a Copa do Brasil, foi desclassificado pelo Flamengo, mas ainda está vivo na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Foi muito importante hoje essa vitória do Fluminense. Na minha opinião, o Fluminense é muito mais time do que o Bragantino, tinha a obrigação de vencer jogando em casa e conseguiu a vitória, uma vitória muito importante que coloca a equipe na sexta colocação novamente, porque se a equipe tivesse um resultado negativo, ficaria muito abaixo aí na tabela e correria risco até de ficar na segunda parte da tabela de classificação, que não é o objetivo do Fluminense. O Fluminense briga pela parte de cima da tabela de classificação. Galera, e esse foi o vídeo do nosso canal. Dá uma moral aí, você que tá chegando, deixa seu like, se inscreve se não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do nosso canal.